Boa noite, meu nome é Samantha Vale, eu estou com o grupo onde o tema é depreciação, método linear e percentagem constante, da matéria de Administração e Economia para Engenheiros, ministrada pelo professor Dr. Bruno Gianelli. São integrantes do meu grupo aí Edileuza Rosa, Evelyn Dias, Gleison Félix, Isadora Almeida, Rafael Cruz. Eu me chamo Rafael Cruz e falarei o tema O que é depreciação? Método linear. Depreciação é o custo de despesas ligados ao desgaste pelo uso de ativos imobilizados, direitos e bens corpóreos adquiridos, pela vida útil e, em alguns casos, pelo máximo uso do bem estabelecido. Exemplos: edifícios, máquinas agrícolas, equipamentos industriais, veículos de pequeno e grande porte. Em muitos casos, de equipamentos ou veículos, depende da utilização do ativo adquirido que vai demandar a real depreciação. Atividades produtivas, que gera custo, e custo nada mais é previsto pela empresa. Atividades subsidiárias, gera despesa, é um custo não previsto, é um real impacto no resultado das empresas. Em alguns casos específicos, o levantamento de depreciação de equipamentos é apontado pela quantidade de turnos trabalhados na empresa, que é um exemplo que eu coloquei aqui, o turno CNC. Um turno de 8 horas é multiplicado por ele, pelo valor de prestação. 2 turnos de 8 horas é multiplicado por 1,5. E 3 turnos de 8 horas é multiplicado por 2 vezes. E nesse exemplo é importante ressaltar que essa vistoria de vida útil e acréscimo de multiplicação da depreciação padrão é feita por um profissional que tenha conhecimento em perícias de engenharia mecânica. Vamos falar um pouco do valor residual, que é o valor monetário esperado pela venda do ativo do final do seu uso. Temos aqui o valor a ser depreciado dividido pelo tempo a ser considerado, que dá o resultado de depreciação no período total, que é o valor residual. Um exemplo aqui, que é o custo do bem de R$60.000, não temos o valor residual, mas temos o valor depreciável e a vida útil. Colocamos ele na fórmula, temos 60.000 dividido por 5 anos, temos 12.000 ao ano de valor residual, ou R$1.000 por mês. Boa noite, professor Bruno. Boa noite a todos. Meu nome é Gleison. Gostaria de falar um pouco a respeito do método linear de depreciação. Esse método é o mais utilizado pelas empresas, né? Esse cálculo é necessário que se tenha, né, o percentual que esse bem vai perder no decorrer do seu tempo de vida útil. No caso, é considerado o percentual anual que ele vai perdendo, né? Se for ver um exemplo de um equipamento, por exemplo, né, que tem um tempo de vida útil de 10 anos, o percentual anual que ele vai perder no decorrer desse tempo é de 10% por ano, no caso. Esse custo, né, isso já entra como um custo de gestão, né, nas organizações, né, a questão da depreciação, bem como entra já também no preço, né, de um equipamento, por exemplo, que já considera a depreciação, né, desse equipamento, e considera também o valor residual, né, que esse equipamento vai ter depois que o seu tempo de vida útil se esgotar. E normalmente mensurar a depreciação às vezes é um desafio para as empresas, né, que tem essa dificuldade de estimar, né, o valor, né, que o seu equipamento vai perder. E esse método, né, como ele é feito de maneira uniforme, né, é feito de forma proporcional, né, essa depreciação, é uma forma mais simples, né, pelo menos o cálculo, né, em si é de forma mais simples, mas já há recursos, né, através da Receita Federal que já tem tabelas, né, que determinando, por exemplo, o tempo de vida útil de um equipamento, né, de um bem, né, de modo geral, e a sua depreciação anual. E aqui alguns exemplos, né, de alguns bens, né, e seu percentual de depreciação. Então, temos o método linear de depreciação. Os bens constituem um ativo de uma empresa, são sujeitos a constantes desvalorizações devido principalmente ao desgaste, envelhecimento e ao avanço tecnológico. A depreciação constitui a diferença entre o preço da compra e do seu valor de troca ou do seu valor residual, depois de um certo tempo de uso. Normalmente, as empresas adotam o método de depreciação linear para lançamento contábil. Mesmo utilizando o método linear em sua contabilidade,
a empresa pode utilizar outro método para determinar o custo de produção de seus produtos, uma vez que a depreciação é um custo para a empresa. Nesse exemplo, é para calcular a depreciação de uma máquina no valor de R$400 mil, sabendo que a vida útil dela é de 5 anos e o valor residual de R$50 mil. Tá? Fazendo o cálculo ali, nós chegamos numa depreciação linear de R$70 mil. Então, aqui nessa tabela nós temos a quantidade de anos, certo? O valor da depreciação, ele acaba sendo um valor fixo, por isso linear, porque ele não se altera. A depreciação acumulada, ela vai somando as depreciações dos anos anteriores, e o residual é decrescente, né? Eu tenho o valor dela inicial, que é R$400 mil, e no passar de 5 anos, o valor residual acaba sendo R$50 mil, tá? Então, ficou bem claro aqui, o valor linear, ele não se altera com o passar do tempo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Edileuza Rosa e eu vou falar um pouco sobre depreciação e os métodos existentes. Depreciação é um recurso contábil que tem o objetivo de atribuir o custo financeiro de um ativo tangível, um bem, durante sua vida útil. O intuito da depreciação é garantir que ao final da vida útil de um bem, a empresa tenha uma reserva para adquirir outro e com isso continuar sua operação ou trabalho. Definições importantes. Vida útil é definido pelo proprietário. É quanto tempo o proprietário ficará com aquele bem. Vida ou valor econômico é definido pelo fabricante ou por um laudo técnico. É o tempo em que o bem ainda tem valor econômico ou capacidade produtiva. Valor residual é a expectativa de valor de mercado ao final da vida útil daquele bem. Valor depreciável é o valor do bem menos o valor residual. Método linear ou cotas constantes. Já foi explicado pelos colegas anteriormente. Soma dos dígitos dos anos. Nada mais é do que pegar o valor depreciável, dividir pela somatória dos dígitos e multiplicar pelo dígito do último ano. Um exemplo que eu estou dando é um ativo, um bem, no valor de R$10 mil, com um período de 3 anos. Eu vou pegar a somatória desses 3 anos, que vai me dar o número 6, e aí no primeiro ano eu vou multiplicar por 3, que é o último dígito da minha somatória. No segundo ano eu vou multiplicar por 2, e no último eu vou multiplicar por 1. Ele é um cálculo decrescente. Por que esse cálculo é decrescente? Porque uma máquina nova, ela tem um valor depreciável muito mais alto do que uma máquina já usada. Horas trabalhadas. Horas trabalhadas é um método utilizado para máquinas agrícolas, muito mais utilizado para máquinas agrícolas. Ele nada mais é do que o valor depreciável dividido pelas horas trabalhadas na vida útil daquela máquina, multiplicado pelas horas trabalhadas naquele período. Quantidades produzidas. É praticamente parecido com horas trabalhadas, só que aí a gente pega o valor depreciável, divide pela estimativa da quantidade produzida e multiplica pela quantidade produzida naquele período. Boa noite, meu nome é Isadora e eu vou estar explicando um pouco sobre como funciona a depreciação constante. E para explicar, eu vou utilizar o exemplo de um computador que funciona em média 5 anos, então sua desvalorização é de 20% ao ano. Ou seja, a perda do valor considerado por ano, de acordo com a vida útil. Ela diz respeito à desvalorização ocorrida ao desgaste natural ou pelo uso, ou ao envelhecimento ou ao avanço tecnológico. De modo geral, quanto maior for a baixa do valor do item, menor imposto é pago sobre ele. A depreciação constitui, portanto, na diferença entre o preço da compra de um bem e seu valor de troca depois de um certo tempo de uso. A depreciação pode ser real ou teórica. A depreciação real é a diferença do preço de um bem novo e seu valor de revenda, após períodos de uso, enquanto a depreciação teórica é baseada em tempo de uso e critérios de desvalorização. Boa noite, meu nome é Evelyn, vou falar sobre o método de percentagem constante. Esse método ele se dá pela fórmula porcentagem anual igual a 1 menos n raiz do valor residual dividido pelo custo do bem.
Em um exemplo, supõe que o valor de um bem é de 30 mil, o valor residual de 1.500 e a vida útil é de 5 anos. Colocando essas informações na fórmula que eu apresentei, a gente vai ter que porcentagem anual igual a 1 menos 5 raiz de 1.500 dividido por 30 mil, que vai ser porcentagem anual igual a 1 menos 549 milésimos, que dará 0,45 ou 45%. Agora vamos colocar todos aqueles dados numa planilha do Excel. Então, vamos fazer primeiro a depreciação anual. A gente vai pegar o 45% de 30 mil, dará 13.500. Para o segundo ano, a gente vai pegar o 30 mil menos o 13.500, 16.500. Logo, para o segundo ano, a gente vai pegar o 45% de 16.500, 7.425. Para o terceiro ano, será o 16.500 menos 7.425. O terceiro ano será 45% de 9.075, que a gente acabou de achar. E logo, o quarto ano será 1.075 menos o 4.083,75 centavos. Dará 4.991,25. Então, a gente vai pegar 45% de 4.991,25. Resultará em 2.246. Para o quinto ano, a gente vai pegar o 4.995 menos o 2.246. Vai resultar em 2.745. Então, para o quinto ano, a gente vai fazer 45% de 2.745, que vai resultar em 1.235. Agora, a gente vai fazer a somatória de toda a depreciação durante 5 meses. Vai dar 28.490. Vamos fazer agora a depreciação mensal. Para o primeiro ano, a depreciação durante os 12 meses mensalmente será 13.500 dividido por 12, 1.125. O segundo ano, mensalmente, será 7.425 dividido por 12, 618,75. Agora, seguindo essa sequência, para o terceiro ano, mensalmente, será 340. Para o quarto ano, mensalmente, será 187. E para o quinto ano, será 102 mensalmente.